Ele foi considerado por muitos anos apenas mais um maluco que aparecia na televisão falando coisas que ninguém entendia, aparentemente com um jeito ríspido e bastante bruto. Você com certeza já ouviu a seguinte frase, que acabou se tornando um certo meme nos anos 80 e 90. Meu nome é Enéas! Enéas Carneiro, um político brasileiro que durante a sua vida foi bastante discriminado pelas suas ideias e convicções. Com o passar dos anos, principalmente após a sua morte, muitas pessoas reveram os seus conceitos e começaram a afirmar que Enéas era o único político sensato de verdade na nação brasileira e que muitas coisas que na época que ele disse pareciam absurdas, hoje fazem total sentido, como uma espécie de profecia. Algumas pessoas já o intitularam como um profeta político. Ele falou muitas verdades que a maioria das pessoas se recusaram a acreditar. E hoje, de maneira gritante, é possível perceber que todas as palavras de Enéas Carneiro faziam muito sentido. Ele foi, talvez, o único político brasileiro que afrontou e nos alertou sobre a nova ordem mundial. Existem muitas especulações acerca da sua morte. Aparentemente, ele morreu com uma doença bastante rara. Porém, há quem afirme que Enéas Carneiro foi morto pela nova ordem mundial, que implantaram uma espécie de doença nele. Será que isso foi verdade? Também existe uma outra questão. Enéas Carneiro era apenas um político? Ou seria um profeta também? Um profeta político? No vídeo de hoje, nós vamos apresentar uma teoria bastante obscura e que faz bastante sentido sobre a morte de Enéas Carneiro, que para muitas pessoas deveria ter se tornado o presidente do Brasil. Sentem-se, crianças. No dia 5 de novembro de 1938, nascia em Rio Branco, no estado do Acre, Enéas Carneiro, médico e político, fundador do extinto Partido da Retificação da Ordem Nacional, o PRONA. Após o primeiro turno das eleições presidenciais de 2006, o PRONA se fundiu ao PL e foi criado o Partido da República. Enéas ganhou bastante popularidade quando se candidatou à presidência da República na eleição de 1989, quando finalizava os seus pronunciamentos no horário eleitoral gratuito com o bordão: "Meu nome é Enéas". Daqui exatamente a 13 segundos vai começar o espetáculo. É um filme bolorento da política tradicional brasileira. Propostas belíssimas, nenhuma será cumprida. Se o senhor acreditou em mim, proteste contra tudo isso que aí está. Vote no fim da desordem. No dia 15, respire fundo, encha o seu peito de ar e grite junto com todo o Brasil: "Meu nome é Enéas". Ele se lançou como candidato à presidência em outras duas ocasiões, em 1994 e em 1998. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa. Vamos defender o que é nosso. Vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas,
para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas. Em sua última candidatura, defendeu questões polêmicas como a produção da bomba atômica no Brasil, aumento do efetivo militar e a nacionalização dos recursos minerais do subsolo brasileiro. Depois, concorreu à Prefeitura de São Paulo em 2000. 2 anos depois, foi eleito a deputado federal por São Paulo com a votação recorde de 1.537.642 votos, a maior de toda a história na política brasileira. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. De origem humilde, Enéas formou-se médico pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, tendo passado antes pela Escola de Saúde do Exército. Depois, fez o curso de especialização em cardiologia na 6ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e o mestrado em cardiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Autor do livro O Eletrocardiograma, tratado de referência mundial no assunto, conhecido informalmente no meio médico do Brasil como a Bíblia do Enéas, de tendência ultranacionalista, com discursos inflamados e usando palavras que a maioria dos brasileiros sequer sabe que existem na língua portuguesa. Enéas era único. Sua Excelência, o Presidente da República, é a pior coisa que o Brasil podia ter tido nesses últimos anos. O Presidente da República obedece a um comando alienígena que não é do nosso país. E vem destruindo sistematicamente a indústria nacional, vem destruindo a agricultura, a cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. O abismo em que daqui a pouco o desemprego do lado está batendo na nossa porta. Uma coisa que é fundamental é parar instantaneamente com a drenagem de recursos que são mandados para o exterior. Para o senhor ter ideia, de cerca de 10 bilhões de dólares, que é, em termos médios, a receita da União, de todos os tributos, de 10 bilhões, 5 bilhões são pagos de juros. Veja como não tem nenhum sentido essa discussão imbecil de fazer projeto de educação, de saúde. Não adianta, porque toda a riqueza nacional está indo embora. Esse é o ponto. É preciso que se diga no cenário internacional que não se pode continuar mais assim, que é impossível continuar tirando sangue da população. Sim. O senhor acha que lá fora eles vão aceitar? Não, nós estamos devendo. Veja o senhor. Nós estamos pagando uma dívida. É interna e externa. Esse é o problema. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do planeta. Para o senhor ter ideia, nem a Rússia está no nosso nível. Então essa história de dizer que os capitais fogem é conversa fiada. É conversa fiada. Porque eles estão vindo em massa para cá para levar mais dinheiro de volta. Isso não adianta nada. Ninguém vem aqui de graça, exatamente. Né? Ninguém vem aqui de graça. E é perfeitamente possível nós sermos uma nação independente, não há dúvida quanto. Em 1994, essa imprensa que aí está podre, completamente podre, em 1994, essa imprensa me apresentava quase, desculpe, só por favor, como não concorrente. Até 15 dias antes eu não existia no cenário, não aparecia. E, no entanto, quando as urnas se abriram, eu fui o terceiro mais votado. O que saiu da urna, não tinha um fiscal em nenhum lugar do Brasil. O que saiu foram quase 5 milhões de votos, se você se recorda. Quando se fala sobre o meu nome, ou é achincalhe, ou é deboche, ou chama de fascista. É claro que se apresenta a figura do Dr. Enéas, professor de medicina, como uma piada. Porque nós não estamos ligados à classe pútrida que aí está. Esse é o problema. Agora veja, será que o ilustre jornalista que ataca e que me usa epítetos, às vezes grosseiros, não aprendeu no seu curso primário
que o verbo adequar é um verbo defectivo? Será que ele não aprendeu que não se diz adequa, que só se conjuga adequamos, adequais, nas formas arrisotônicas? Será que ele não aprendeu isso? Será que o ilustre diretor desse órgão não tem curso primário ou ele quer que todos nós tenhamos esse curso primário? Porque eu tive curso primário bem feito, numa escola pública, que é o que nós vamos criar no Brasil. Escola pública de valor, escola pública com a professora ganhando bem, escola pública com a professora respeitada de curso primário, e não essa imundice que está aí, e que está destruindo a educação de base. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o professor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. Quem comprou a Vale do Rio O narcotráfico, eu não posso provar, mas é revista internacional, citado especificamente como um dos homens que, citado, está grifado aqui especificamente, ciata do que é a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem que eu, por exemplo, processei a revista Veja, a mesma que falou do senhor, os que chamam o senhor de bizarro, porque o senhor mostra a verdade no seu programa? Doutor Paulo, quando o doutor Enéas apareceu como candidato, aquela forma de fazer a publicidade... Eu tinha 15 segundos, senhor 15 segundos, e você tinha que fazer daquele jeito, na rapidez, para falar pelo menos alguma 3 a 4 palavras por segundo? É. Qual é o imbecil desses que faz isso? Exatamente. Tem hipóxia cerebral? Eu acho que isso fez com que não deu tempo para a população do Brasil saber que o senhor é um grande professor de medicina que dá aula para mais de 1000 alunos. 250 metros agora no Rio de Janeiro pagam para ter aula. 250 metros aqui em São Paulo, só lá o Hotel Danúbio, isso a imprensa não diz. Falta de respeito, entendeu? Não diz que o doutor de Velasco é advogado, o pastor veio para nós porque acreditou na nossa tese. Exatamente. Quantos deputados, quantos foram convidados? A gente convidava, daqui a pouco a gente virava, não posso ir, a gente não sabia o que tinha acontecido, ninguém pode provar o que aconteceu. Mas havia uma pressão. O doutor Velasco, com a dignidade, ele disse: não, eu leu todos os... Aliás, o senhor pode dizer isso, né? O senhor leu tudo. Leu nossos documentos, a cartilha nossa, tudo. Quer dizer, falta de respeito com a população que votou, que acredita. Só uma pergunta que eu tenho aqui comigo. O menor, o senhor acha que o menor, tipo aí o adolescente até 14 a 18 anos, o senhor acha que ele deve trabalhar ou deve ir para a escola? Durante a idade escolar, ele tem que estar na escola. Só que aqui no Brasil não tem solução. A gente tem que olhar para o que está aí. Olha bem, se o filho não trabalhar, a família morre de fome, porque o pai ganha 120, o que é que ele vai fazer? 120, 125, uma coisa. É tão ridículo esse aumento de salário que eu não gosto nem de gravar isso, entendeu? A população é enganada todos os dias. Desde que tu acorda até a hora do... É terrível isso. É contra isso que nós nos pomos, senhor entende? Nós queremos dar um basta nisso, basta. Veja o senhor. E dizem aqui, tragédia evitável. Morreram 72 crianças em menos de 2 meses. Do que adianta mostrar, tá aqui, basta, o jornal diz basta de sofrimento, o outro diz assistência materno-infantil, sem que haja uma mudança no poder central, sem que haja um presidente da república preocupado com a sua pátria, preocupado com os interesses nacionais, não adianta, não muda nada. A regra é chegar no segundo turno, e aí, sua excelência, o presidente terá que discutir de frente, e aí não poderá mentir. Em outros assuntos paralelos, Enéas traça um panorama geral da política nacional, sem perder o foco para críticas fechadas a partidos políticos específicos, pois identifica o verdadeiro culpado no que ele chama de questão central, um poder mundial, cujos responsáveis
são os banqueiros internacionais e organizações ocultas que planejam controlar o mundo inteiro. Será que Enéas Carneiro estava falando sobre os Illuminates? Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz Que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional. mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. Instado, né, pelo ilustre professor que eu respeito tanto, eu poderia dizer o seguinte para as pessoas que me ouvem e assistem ao programa. O dado mais importante que separa o ser humano, né, de todos os seus irmãos e primos na escala filogenética é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. Só através do conhecimento o homem é livre. E em sendo livre ele pode aspirar a uma condição melhor de vida para ele e todos os seus semelhantes. Eu só consigo entender uma sociedade na qual o conhecimento seja a razão de ser precípua que o governo dá para a formação do cidadão. A minha mensagem é positiva, é de que o homem tem que saber, conhecer. Em conhecendo, ele é livre. Muito obrigado a todos, meus amigos. E meu nome é Enéas. Ele fez denúncias consistentes e transparentes no que se refere a esse poder mundial que se apoderou dos recursos da imprensa e das telecomunicações, nacionais e internacionais. Diz também que o aplauso à homossexualidade, assim como o aborto, estão dentro do projeto mundial, cuja meta é a redução populacional. O homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do tema? O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja, senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível haver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, não é universidade. Claro. Por favor. Por favor. Tudo bem, tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. O senhor é que fez a pergunta, fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Doutor Enéas, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, não há avanço de ciência, um minutinho. Para o senhor e para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se extirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino, um silicone, por mais que se criem artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo. Doutor Enéas, por favor, não, mas eu tenho que responder. Eu preciso explicar isso. Todo mundo sabe que homem com homem não dá filho, mulher com mulher não dá filho. Eu gostaria de saber a discriminação e o que o senhor pensa do tema. Sabe? A resposta sobre o tratamento do homossexual é importante. A lição Ela é importante do seu ponto de vista. Mas a pergunta dele, nem todos os ouvintes pensam exatamente o que eu estou dizendo. Tem gente que pode até pensar que o homossexual, ele disse, a ciência está avanços. Alguém disse aqui no programa. Alguém disse, mudar a base genética, que eu saiba, transformar XX em XY em XX, eu não conheço. O homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano, que merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, educação, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar, distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem. Ele pode ser exemplo como artista, um escultor, um pintor. Agora, ele não pode. Está errado quem disser isso. Porque a sociedade, veja, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. O maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que da preservação do próprio indivíduo. Então, o homossexualismo, veja, senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja, um desvio. De que natureza é? Há muita discussão. Muita discussão. Todos os seus a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara.
Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade. Vai ser discriminado no seu governo? Vai exatamente isso que eu estou dizendo aqui, antes, durante e depois. Vai ser tratado com todos os direitos a que um ser humano tem direito. Mas não, por exemplo, homossexuais casarem. Isso é um absurdo. O nosso partido não aceita. Escute, os senhores todos têm todo o direito de pensar contrariamente a mim, mas eu tenho posições definidas. Muitos viam-no como um personagem excêntrico e caricato, ou até mesmo como um fascista de extrema direita. Sua barba e seus óculos de lentes grossas inspiraram pessoas como ele, ao menos em aparência, a adotar o tom de voz e visual semelhantes. Bom, vamos dizer que o Cauê Moura seja uma espécie moderna e bem escrachada do Enéas. Brincadeiras à parte, vamos voltar ao assunto. Por trás do velho bordão, meu nome é Enéas, havia um cérebro, na minha opinião, um senhor cérebro. Um cérebro que sabia enxergar as operações ocultas por trás das cortinas, sem se deixar levar por desvaneios metafísicos, como o fazem a maioria dos que se aventuram no mundo das teorias das conspirações. Em um tempo que a internet ainda não tinha tanta influência na vida do brasileiro e não haviam informações vazadas de sites especialistas, Enéas estudou, e muito, a respeito de questões dedicadas como a Amazônia, o sucateamento das forças armadas, a decadência da educação e o neoliberalismo. Eu falo sempre de um sistema de troca de favores que faz, inclusive, com que candidatos à presidência da República de um partido aliem-se a um outro partido que tem toda uma tintura ideológica diametralmente oposta. É disso que eu falo, é isso que eu me refiro. O Prona defende um Estado forte, técnico e intervencionista. Um Estado que se preocupe realmente com a não que seja propriedade de um grupo reduzido de políticos. Nós acreditamos que é perfeitamente possível resgatar essa dívida social gigantesca da nossa terra, desde que haja uma mensagem firme e que por trás da mensagem haja um lastro de preparo que faça com que o presidente da República não seja um títere, não seja um boneco levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda. Chamam-me de autoritário, eu digo não. Eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade também. E quero crer que não há nenhum pai de família que goste de, às 7 horas da noite, ligar um instrumento, um aparelho de televisão, e ver na tela expostas cenas de lascívia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito, que deformam a personalidade e a formação dos seus filhos. Eu não acredito que haja nenhum chefe de família lúcido que goste disso. Essas teses são... existe um estatuto da criança e do adolescente, ao qual não há nenhuma obediência no país. Existem tentativas as mais escabrosas de tirar vantagem do menor. É uma indústria que aí está estabelecida. Tá? Então, é perfeitamente possível, usando a lei, tendo inteligência e vontade de ação firme, conversar com diretores dos meios de comunicação e mostrar a eles. Eu terei mostrado de forma inequívoca a toda a imprensa brasileira que tudo que é transmitido todos os dias não é o que a população quer. Pois não. Nós temos mais uma pergunta do jornalista. Eu só queria que o senhor respondesse ao nosso telespectador, José Carlos Plácido da Vila Olímpia. Ele quer rapidamente saber do senhor o seguinte: se o senhor não passar para o segundo turno, o senhor aceitaria ser ministro de algum outro governo? Pois não. É impossível, senhor, que fez a pergunta, muito obrigado, senhor, mas é impossível ser ministro de um governo inepto. Não adianta, imagine o senhor que eu fosse, por hipótese, que aceitasse essa tese, jamais aceitarei com o modelo que está, jamais. Já declarei isso por escrito, em documento que está registrado em Brasília. Não quero ser profissional de política, não gosto disso, eu quero ser um estadista. Quero endireitar, quero fazer com que a nossa nação respire, com que a nossa nação possa emergir desse lodaçal em que ela está mergulhada. Como eu poderia aceitar ser ministro se, quando qualquer medida firme fosse ser tomada, imediatamente eu seria obrigado a demitir? Como posso eu aceitar teses de um candidato à presidência da República, que é o representante legítimo das multinacionais no país? Eu não gosto do processo. Senão pertenceria a ele tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação
de mentira que é lançada nas telas da televisão, nos jornais todos os dias. E quando você disse o processo, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente da República se curva. Para ser eleito ele se curva. Ele não acredita na força dele. O senhor disse que quer um Estado intervencionista. Forte, deixa eu amarrar bem. Forte, técnico intervencionista. A frase não é minha, é do professor Alain Touraine, professor de Sociologia da França. Autoritário também, professor? Peraí. Continua com o senhor, eu respondo para ele. Como quiser. Aí A palavra, se a palavra autoritário quer dizer que exista autoridade, que ela se faça respeitada, se é este o sinônimo dentro do universo semântico seu. Se é isso que o senhor quer dizer, é. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, o cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Só um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Bem, eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje ela serve muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Eu não conheço nesse senhor, né, de questões sérias. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não, não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha o diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Não sei se o senhor eu sou obrigado a dizer. Se para o senhor é extremamente elogiável um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito sua tese. O que está nos seus escritos, eu não penso assim. Tenho o direito de pensar diferente. Eu estou citando homens que têm coragem de agir contra o poder constituído, contra esse sistema apodrecido que faz com que uma terra que é a mais rica do planeta, uma terra que é abençoada no seu subsolo, que tem a maior riqueza e água potável do planeta. Que faz com que essa terra esteja mergulhada nesse processo. Os senhores, como jornalistas, sabem que as informações que nos chegam são distorcidas. Quando eu falei ainda agora para os senhores de Banco Central, eu sei o que estou dizendo. Os técnicos do governo só negam informações, só não conseguem, escondem, mistificam, etc. Tal. As pessoas sem um mínimo de educação formal, que no Brasil são a maioria, não deveriam, enfim, ter acesso a qualquer cargo político, público. Além do senhor, quem mais presta no país, doutor Renan? Mas que maneira inteligente do senhor me lançar contra a população. Veja bem, é uma maneira extremamente inteligente, que caracteriza o que eu vejo nos seus escritos, quando vez por outra leio, aliás, escritos interessantes no seu jornal. Veja o senhor, eu não fiz nenhuma apologia aqui, veja. Terei uma única exceção. Eu disse no quadro de candidatos à presidência da República. Vamos botar um ponto exatamente em cima do i. No que está, no que chegou como candidaturas à presidência da República, eu não vejo nada que me impressione, por favor. A leucemia, que causou a perda da barba e, consequentemente, a morte do ilustre político, surgiu misteriosamente um mês após ele ter sido eleito deputado federal com uma votação recorde. Especula-se que a morte de Enéas tenha sido encomendada a pedido dos assim chamados senhores do mundo. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então,
Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. Vamos parar de discutir os buracos de rua. Aqui há candidatos e há representantes, estou vendo, do país todo, do nosso partido. Vamos acordar para as questões substantivas. Vamos nos levantar como um povo forte que somos. Vamos lutar contra essa alienação de tudo que é nosso, contra esse assalto vergonhoso que é feito às claras. Vamos levantar nossa voz. Vamos dizer um basta. Nós não podemos aceitar mais essa submissão. Nós não podemos aceitar mais sermos enganados durante todo o oniquitêmero. Desde o instante em que se liga o aparelho de televisão até o momento em que a tela se apaga no final da noite. É uma profusão de mentiras. Como alguém deve ter dito, são duas realidades. É a realidade da tela colorida, onde tudo está bonito, e a realidade da rua. Como se pode ter a veleidade proterva de ir para a televisão e dizer que está tudo bem? E alguns me perguntavam no passado, já pouquíssimos perguntam, por que o senhor não vai ser ministro? Ministro de quê? De quê? De um governo pútrido, em decomposição franca, que não aguenta o diálogo frente a frente. Porque o governo é feito hoje de traidores da pátria. Como eu falei em vídeos anteriores, por mais absurdo que isso pareça, é totalmente possível forjar uma morte através de uma doença, implantar uma doença se você tiver muito dinheiro para fazer isso contra alguém. Se você tem o poder, se você tem o controle de vários órgãos mundiais, se você tem vários contatos e várias pessoas que estão de rabo preso a você. Isso seria totalmente possível. Afinal de contas, se os Illuminates controlam o planeta, é bem capaz que eles também controlem qualquer situação que eles queiram causar, inclusive encomendar a morte de alguém através de uma doença. Eu não sei se vocês sabem, mas o tipo de leucemia que matou Enéas é uma doença muito rara. A cada 100 mil pessoas, menos de 4 podem contrair. Você não acha muito estranho
Enéas morrer apenas um mês depois de tomar posse do seu mandato como deputado federal, era muito claro que, com a consciência despertada que as pessoas possuem hoje acerca da política e do domínio mundial que oprime o Brasil, que Enéas se tornaria com certeza um presidente da República, e esse tipo de pensamento que o Enéas defendia não é do interesse da nova ordem mundial, que visa desestruturar a família e reduzir a população da Terra. Enéas Carneiro tentou alertar o Brasil acerca do grande perigo que ronda nosso país. Não demos bola para isso, e ele provavelmente pagou caro por essa ousadia, muito caro. E se nada for feito, nós também iremos pagar.